Bom dia, universo. Boa tarde, universo. Que todos tenham uma boa vida e uma boa noite, universo. Você está no canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. E se você não entender nada do que eu direi daqui em diante, agradeça. É sinal de que você não pertence a nenhuma seita, tampouco a seita mais perigosa nos dias de hoje para o planeta Terra. Qual é o nome da seita? Nárnia. Pró-exício. Hoje é dia de muito trabalho. Missivas com testemunho. Olá, Dileni, tudo bem? Apesar de... Nos aproximamos dos 10 anos desde o famoso 2014. Chuvas torrenciais no deserto da Líbia. As correntezas formadas arrastaram camelôs. Nossa Amazônia secando devido à falta de chuvas. O sul do Brasil embaixo d'água, deslizamentos de terras por todos os lados. Uma rachadura com centenas de quilômetros está se abrindo no centro do continente africano. Dubai, com o maior registro pluviométrico da história. Ressacas por toda a costa do Brasil. Mini tsunamis no Japão. Ventos de mais de 150 km por hora em São Paulo, Paris, Milão. A Toscana sendo lavada por chuvas também nunca vistas antes. E a lista de intempéries ocorridas desde outubro poderia continuar. Some a isto o atual estado do ser humano: guerras, confusão de gênero, libertinagem a todo vapor. Sodoma e Gomorra é história para criança, como dizia o mestre. Uma vida frenética, sem saber para ou porquê. 2014, um fim de ciclo subitamente triste e aterrorizante, até mesmo para quem tem o conhecimento. 2014, como tive medo dele? Medo? Não, tinha pavor. O assunto que todos ouviam, mas não podiam comentar. Aí vem o curso roxo e esclarece. Mas até lá, quanto medo. 10 anos se passaram e as coisas estão aceleradas, muito aceleradas. E Nárnia? Vamos fazer um exercício de premonição. Vamos fazer um exercício de premonição? Bem, ao que parece, o camarote já não é um lugar tão seguro. Anos atrás, o encontro de 2 ciclones em cima da casa de repouso destruiu boa parte da estrutura. Será que podemos dizer hoje que era um alerta das forças sobre o rumo que se estavam tomando? No final de semana passado, os ventos de São Paulo também sopraram por lá e foram fortes. O camarote também está no chão. Voltando ao exercício, como Nárnia irá proceder? Fácil. Vai repetir o que vimos na Pandemic. Quem puder, ficará escondido. Sim, escondido é a palavra. Nos módulos. Quem não puder, que se vire. Se houver energia elétrica, os participantes poderão ler textos motivacionais rasos
no site, e etc, 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 etc. Uma repetição ampliada do que vimos em 2020 e 2021. Pessoal, acordem, o conhecimento está todo aí. Não está organizado como o mestre deixou, se bem que, para quem quer, é fácil consegui-lo. Conhecimento fundamentado e que certamente ajudará a passar pelos anos de transição, dias de escuridão, o fim do ciclo. Nárnia, ao invés de escancarar o legado do mestre, continua com os joguinhos de merecimento, escolhendo os especiais, manipulando eus para que trabalhem por migalhas, sendo gratos pelos restos que recebem, na esperança de um dia acessarem. O camarote está mais para chiqueiro. Apertem os cintos, quando o caos completo se instalar, vocês estarão sozinhos. Muito obrigada, amigo. O arquétipo do amor. Love, 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 love. Boa noite, pessoal. Ouvi certo ou no exercício empolgado da Dona Val, que animada e plena diz que todos fazemos parte do mesmo meio, locus, espaço, que não somos parte isolada. Eu realmente não entendo a conta que esse pessoal faz. Às vezes me parece que os incensos, elementos que eles usam, adaptados, dão bug no cérebro deles. Nem é mais falha no aparelho guardador no cérebro. É vala. Vala profunda. Um sobe no tatame e diz, os de fora. Aí vem a outra com toda a milonga de R's e S's e fala que nós, os de dentro. Aí vem a tia Val e fala que todos fazemos parte do mesmo meio. Como sempre temos comentado, somos um, não há separação. Se está ruim aqui fora, está ruim lá dentro. Se tem corrupto fora, tem corrupto dentro. Os humanovoides seguindo na manada. Não. E os humanovoides seguindo na manada. Gente, tá confuso, não é? Bipolaridade nas falas. Um tal de separa e une e separa, que não faz mais sentido, gerando enfraquecimento das ações. Não seria conflito? Quer convencer que vamos colocar energia boa no mundo, apenas com atitudes e mentalização. Mas isso não vem sendo feito há mais de 40 anos? Quando vai melhorar? Nunca? Onde está falhando? Cadê os fortes para fazer funcionar? Fala da responsabilidade alcançada por consciência. É assim que diz agora? E a responsabilidade de todos vocês? Exemplos, samurais, hoje abatidos, que aprenderam com o mestre. Humildade? Onde? Ou isso só comprova o quanto de tempo se perde fazendo algo que hoje em dia não mais funciona, por falta de união por um mesmo ideal. Estão em conflito. Falam uma coisa e fazem outra. Definitivamente, esse exercício de palavras engatilhadas com todo cuidado segue revelando que cada um puxa a cordinha para o seu lado. Não consigo mais ver samurais em união. Tornaram-se uma massa com limites estreitos, apenas egos na disputa. Prudência em marcha lenta, quase andando na ré, sem princípios. Que preguiça focar nisso. Vocês percebem? Dá até
dó de usar nosso tempo assim, analisando tanta discrepância, tanta inconstância, conflito e mentes confusas. E aqui digo com o amor que aprendemos, melhor elevar o tom. O mestre que nos ensina e orienta através de condutas, em dado momento, através de 4 importantes textos, que entre eles destacamos um. Nos diz que, abro aspas, essa expansão de consciência vai te levar para horas difíceis da sua vida. Para suportar o estado de ampliação de consciência que você está começando a ter, você precisa ler alguma coisa. Mas depois não precisará mais, porque já estará dentro de você, incorporado. Ponto final, fecho aspas, mestre. Os libertos sabem do que o mestre fala aqui nesse parágrafo. Por favor, procurem gravar e guardar. Abro aspas. Falo sobre prudência, para uso prático de filosofia. O que é mais prudente que a prudência da sabedoria, que caminha sempre em ascensão, construindo e usando fidelidade para não destruir o caminho à sua frente, e a amizade com responsabilidade, que só os que têm temperança sabem ter. Tamanha paciência, características dos modestos, é prova de fortaleza, que só os humildes respeitam e reconhecem ser a sua essência. Ponto final, fecho aspas, mestre, em 24 de abril de 1980. Com licença. Uma breve reflexão sobre amizade. Só um momento, por favor. Só um momento, por favor. Uma breve reflexão sobre amizade. Frequentar o canal Bom Dia Universo traz uma inquietação digna. No mínimo, nos relembra as histórias da convivência na antiga a favor da vida versus a atual Nárnia. E as percepções do estado comparativo não são favoráveis. E as fofocas retumbam nas trevas. Discutir o paraíso, qualquer que seja ele, nos faz dignos da expulsão. A bênção garantida vem, mas sem vale-brinde ou reembolso. Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Sem chororô.
Estamos sendo avisados desde o surrupiar da construção dos módulos, muitos anos atrás, das adaptações das aulas, dos jeitinhos nos exercícios, nas pedaladas fiscais, das passagens dos não preparados, das trocas de informações por passagem de curso, das ideias próprias e das expulsões por motivos torpes, em alguns casos beirando ao ilícito. E seguimos dentro. Será que somos masoquistas? O mestre dá um aulaço sobre isso. Prestaram atenção? Sádicos e masoquistas. Estamos dentro de uma relação tóxica, manipulados pela imensa e pouco criativa seita da Terra parada. É a famosa história para a Matrix. Os despertos são considerados vírus. Eu já estou na fase do antídoto. O nem é um remédio misterioso, muito fácil de aplicar. Treino é necessário. Mas tudo isso tem sido uma alegria, pois a memória afetiva se ativa e vamos resgatando algumas histórias. Algumas até acabaram bem, outras ainda pendentes, em especial as que envolvem dinheiro, matéria e pecados capitais. Mas vou comentar aqui algumas delas. Número 1, ou primeira. Me lembro de uma conversa séria com uma mãe casada com um músico, no período em que eu atuava na preceptoria, e que queria fazer parte. Essa era a frase dela, abro aspas, quero fazer parte, fecho aspas. E, para isso, queria demonstrar suas ações, contava para todos, todo e qualquer movimento em função de participar. Ah, se ela soubesse! Até que um dia o marido veio comentar que estava oferecendo valores para o dinheiro que não se deveria mexer. Mas a que custo? Ela, a mãe, retirava do dinheiro da casa, comprava produtos de baixa qualidade para o lar e ofertava o que economizava e trazia o boleto para mostrar. Claro que à época reorientamos e acalmou um pouco, mas esse era o perfil do desespero. Desespero. História número 2. Houve uma outra vez em que um preceptado, casado e com um filho de 9 anos, resolveu mandar e-mails com segundas intenções para esta que vos fala. O oposto também acontece. Nesse caso, a questão veio de aluno para preceptor. A situação foi resolvida com a intervenção direta e reta de Dona Aulismara. Corte preciso, sem reincidências. Comento sobre isso, pois o oposto acontece.
Os ovoides, à época sem noção, jogando com suas arminhas da macroesfera a seta para obter atenção e benefícios em desespero. Algo que depois soube ser recorrente no indivíduo em suas inúmeras preceptorias, querendo passar a qualquer custo. Saiu após divórcio. A ex-esposa seguiu com o filho e, até onde acompanhei, casou-se novamente e havia passado de curso. Aprendizado bem desagradável, mas necessário. Forja o caráter e nos alerta para não nos deixarmos ser levados pelo meio em que convivemos, tanto para um lado como para o outro. Obtenção da atenção e ou benefícios secundários pelo viés da sedução. Alô, alô, Yoko Ono da nova raça! Ela ainda segue em Nárnia, Dileni? Até onde eu sei, segue, porque ela tem... Como eu posso dizer? Ela tem nas mãos outros que também comeram do mesmo prato, entendeu? Então, se entregarem a cabeça da gordinha, porque agora ela tá gordinha, é mais um escândalo, entendeu? Então ela tá lá, até porque, vamos analisar, por que eles vão entregar a cabeça dela quando tem a senhora carioca amante, tem a... E aí, gays? Estou te esperando, viu? Precisamos conversar daquele curso que você deu lá para os internacionais. Falaram que você foi um dia que você foi com um colar assim, ó. Só dava você no brilho. Vamos conversar sobre isso também. Então, tem a senhora carioca amante, tem a games, tem várias alunas aí que tiveram caso com alunos casados. Eles não querem moralizar. Tem mago negro que se envolve com aluna e tá aí ainda, entendeu? Eu penso que eles afastaram como que eu posso dizer o nome dele? Eles afastaram não tem apelido pra ele. Eu penso que eles afastaram aquele da Yoko Ono porque eles não gostavam dele. Eu fiquei sabendo depois que ele, quando teve a pandemia, que ele era contra que os alunos pagassem as mensalidades, porque ia ficar fechado e ninguém sabia dizer por quanto tempo que ia ficar fechado. E ele era contra. E ele bateu de frente com o capivarão tacanho bananinha. Ele bateu de frente com ele, para que não fosse cobrado, porque ia ficar fechado e Nárnia tinha como arcar com todas as despesas, né? Nós sabemos que à época eram em maio, eram mais de 130 milhões líquidos. Então, eles tinham como arcar com as despesas de todas as sedes. E ele bateu de frente com o capivarão tacanho bananinha, que quis cobrar de todo mundo e cobrar, entendeu? Então, eles aproveitaram aqueles posts que eu fazia na Rede Azulzinha para colocarem ele para fora. Mas até onde eu sei, que eu procuro saber, ele tá super bem, viu? Tá cuidando da família, o que ele não fez durante todas essas décadas. Ele cuida do meio que ele mora, do meio que ele trabalha. Dizem que ele é um querido, todo mundo gosta dele, quer dizer, ele tá fazendo a parte dele, né? E a Yoko Ono tá aí, né? Passando vergonha, solteirona, ninguém quer, né? Com licença.
rodada, passando na mão desses caras aí. Então, ela tá lá, né? Mas ela tá no meio que cabe a ela, né? É isso. Continuando. Alô, alô, Yoko Ono da nova raça. Ela ainda segue em Nárnia? Na casa de repouso, vivências próprias e ou vistas. A questão dos negócios, temos vivências para comentar. Uma certa vez, um casal jovem, cujo rapaz estava desempregado, nos pediu desesperado que um casal amigo conseguisse para ele emprego. O emprego foi criado para ajudar o desafortunado. Não ficou 3 meses. Saiu da empresa e ainda embaçou o nome do amigo que o auxiliou junto à empresa. Ou seja, ingratos e, nesse caso, fraco. Ficou casado pouco tempo com essa moça. Saiu falando dos amigos que ajudaram. Isso eu vi, portanto comento. É assim. Amigos. Nunca foi amizade. Outro negócio. Na época em que compramos nosso chalezinho na casa de repouso, tivemos juros escorchantes e fomos falar com um cara chamado Paulada. Ele e o outro testemunho disseram que a tela tinha sido mal feita. Claro que honramos nossas parcelas, mas o custo foi alto, muito alto. Em nosso caso, não valeu a pena investir no condomínio para a terceira idade. A pessoa que herdou o chalé está aproveitando mais. Não foi um arrependimento, mas poderíamos ter aproveitado melhor de outra forma, como fazemos hoje, fora do convívio, viajando e dedicando mais tempo para a nossa vida. É assim, amigos. Nunca foi amizade. Depois teve uma outra história sobre um serviço contratado, quando tínhamos as lojinhas na casa de repouso. Combinei um valor, acertamos metade. Quando fomos retirar o serviço pronto, a pessoa queria cobrar 70% do valor. Expliquei que já havia pagado 50% e que, portanto, faltava apenas 50%. E me respondeu que usou outro material melhor e tal. Mas não foi isso combinado. Pagarei os 50%. Paguei e saí da loja com o material em mãos. A pessoa bufou e reclamou, mas dada a minha firmeza e citação sobre o mestre, achou bem manter o acordo. É assim, amigos. Nunca foi amizade. Depois houve a venda de um equipamento tecnológico para um outro ser dito amigo, que usou, não pagou, e quando lembramos da questão, ele disse que o equipamento não estava bom. Estava, pois estava em uso. Porém, disse isso para que abatêssemos ainda mais o valor. Dissemos então que devolvesse. Aí ele diz, abro aspas, mas meu amigo, fecho aspas, comprei tinta e agora não tem como abater isso. Dissemos que se não devolvesse, que pagasse então o aluguel pelos quase 3 meses de uso. Calou-se e devolveu. Devolveu o equipamento e nós verificamos que estava em ótimas condições. E doamos.
para uma instituição espírita aqui perto de casa. É assim, amigos. Nunca foi amizade. Parece mais a lei de Gerson. O melhor é tirar vantagem em tudo. Soube de histórias sobre linhas telefônicas na casa de repouso, no mercadinho que enfia a faca nos preços, gente que comprou e não pagou, gente que marcava os gastos no número do título de outra pessoa, numa época que isso era possível no restaurante da casa de repouso. Gente que fez compromisso entre amigos e não cumpriu o combinado. Os 20% a mais nos materiais do clube. A turma que comprou terrenos fora para fazer condomínios do lado de fora. Tem muita coisa desleal. É assim, amigos. Nunca foi amizade. É disso a análise brota. Todos os envolvidos nessas histórias, salvo mudança recente de status, continuavam na casa/seita. Não é curioso? O desespero citado, a falta de senso e compromisso é o que instigava esses alunos. Gente que em desespero para alçar voo, imitando as gaivotas, corvos, urubus e galinhas da Angola. O desespero que é criado pelos líderes para submeter os alunos e transformá-los em participantes como o vale-brinde do crachá futuro. Observamos e vemos a derrocada. Há alunos que seguem nos mesmos cursos até hoje, mesmo decorrido tantos anos. Que curioso, né? Capacho que fala? Se há gente boa? Claro que sim. Existe gente muito boa e honrada. Existe gente dentro e fora que cumpre a palavra, que não se afasta do caminho, do ideal e do compromisso com o mestre, que se mantém dentro, honrado e forte perante os princípios, em amizade ao mestre. Mas assusta pensar que tudo que foi construído está sendo desmontado e sucateado. Mas ele nos deixou pistas claras que aconteceria isso. Então sugiro, saiam o quanto antes. Meu abraço fraterno aos bons combatentes. Com licença. Calor. Apesar de ter chovido, tá bem quente. Boa noite, Dileni. Tudo bem? Acabei de assistir ao seu vídeo de ontem sobre como chegou a Nárnia e a sua história. Cada vez fico mais estarrecida em saber o que aconteceu no lugar para o qual eu dediquei mais de 30 anos de minha vida. Tempo este em que deixei muitas vezes de lado meus filhos, meu marido e meus compromissos pessoais para trabalhar lá dentro, pois eu acreditava estar colaborando na construção de um mundo bem melhor para todos. Só que não. Desde que comecei a ler as suas publicações na Rede Azulzinha, você me despertou e passei a colocar as minhas antenas ligadas. Fui analisando o que eu via e ouvia lá dentro e fui chegando à conclusão que minha pineal estava calcificada realmente
e impedida de verificar a realidade. Que eu lá era mais uma pagadora de boletos. Fui percebendo também que eu era livre para decidir o que eu queria para mim e que aquele ambiente não estava sendo saudável, não estava me fazendo bem. Bendita foi a flaudemia que fechou as portas e que fomos afastados do convívio na sede. Foi quando eu conversei com o mestre e pedi que ele me mostrasse através de meu sentir se eu deveria ficar ou me afastar de vez. Senti em meu coração que não deveria participar mais. Eu me afastei para nunca mais voltar. Foi você que lá atrás abriu os meus olhos para não instalar o programa que poderia varrer meu computador e verificar meus arquivos e as minhas visitas pelos sites. Não o fiz. Devido a não ter instalado, fiquei livre de mais essa amarra. Muito agradecida. Hoje estou liberta, muito mais feliz e livre de sentimentos ruins e noites mal dormidas. Quando estava lá, eu deitava pensando nas fofocas que corriam na sede. Também nas situações de muitos alunos que vinham se abrir comigo, por terem passado por momentos desagradáveis lá dentro. Vivia indignada com os acontecimentos. Ajudava-os sempre no que me era possível. Ajudava-os sempre no que me era possível. Sou muito grata ao meu mestre por tudo que pude aprender através das aulas dele, pois elas me ajudaram em muito a me tornar um ser melhor. Continuo conversando com ele sobre minhas dificuldades e agradecendo. Sinto sempre o que ele tem a me dizer e sigo. Direciono minha vida com base no que aprendi com ele e assim seguirei. Agradeço muito por você ter aberto meus olhos e de muitos outros alunos. Sei que você está protegida por ele e pelas forças do universo, que desejam somente a verdade. Abraço fraterno. Namastê. Bom dia. Bom dia. Você dificilmente muda. Normalmente você rearranja, reordena ou troca suas prioridades. As pessoas esperam uma iluminação que vai mudá-las para sempre, como um insight. Eureka! Não existe isso. As pessoas que não encontram o caminho são aquelas que esperam uma inspiração divina ou uma iluminação repentina. As pessoas que encontram o caminho são aquelas que decidem segui-lo. É decisão. É ação. O Criador /Deus /Gadu é um verbo e não um substantivo ou um adjetivo ou um advérbio. É verbo. Verbo igual ação igual movimento. É decisão, movimento. É aplicação, movimento. Aí cria-se um estado, que é o estado iluminado daquele que se movimenta trilhando um caminho. É decisão. Eu vou seguir. Eu posso cair. Eu vou levantar quantas vezes for necessário. Eu vou continuar. O caminho é de quem anda, movimento, e não de quem olha, ponto de vista.
Você pode ter milhares de pontos de vista, mas se não acionar nenhum deles, estará atolado, preso em seus desejos. O homem livre é aquele que faz o que não gosta. Por quê? Porque se você só faz o que gosta, está escravo de seus desejos. E não tendo desafios, não cresce, não evolui, não se movimenta, não se ilumina. Tenha objetivos novos, mas mais importante que isso, acione esses objetivos imediatamente. Agora, neste momento, movimente-se, se religue ao movimento da vida que é Deus. Deus é testar, acionar, provar, experimentar, fazer, trabalhar, executar, desenvolver, correr, andar, pular. Todos os verbos. As pessoas que encontram o caminho são aquelas que decidem segui-lo, acioná-lo, executá-lo. Movimento igual Deus igual iluminação. Quando começar? Imediatamente após este ponto final. Frater motus quim inundati redundete. Latim, viu, pessoal? Olha o nível. Isso porque o Fred Decor diz que quem tem o material não tem alcance para entender. Ele, né? Que fica pensando em peitoral de velejador. Com licença. Eles que não estudam. Eles que não acreditam no que o mestre deixou. Porque se eles acreditassem no que o mestre deixou, eles não fariam o que eles fazem. Um momento, por favor. Essa chegou por WhatsApp. Não deu tempo de eu imprimir. Já comprei a impressora. Agora nós vamos instalar. Muito obrigada a todos. Comprei uma impressora bem bacana. Mostrarei a vocês. Mais uma missiva. Mais uma vítima em Nárnia, Sorocaba. Nárnia está desesperada e suas ações unilaterais cada vez mais atestam sua pobreza mental, revestida com invólucro e a postura de requintes de crueldade da Santa Inquisição da Igreja Católica da Idade Média com seus semelhantes. Observa, tenta identificar e usa métodos maquiavéis para punir os alunos do mestre com a expulsão. Ato esse justificado por suspeitar ou ainda seguir nas redes sociais um possível desafeto de quem feriu a verdade dos magos negros. O engenheiro brocha, tio Ray, mais uma vez em Sorocaba, na companhia da Avenida Marte, o idoso bipolar de recados e sorriso falso ajuda a personificar a frequência da intimidação e do medo na sexta-feira, dia 10. A energia contrária alimentada. O Deus minúsculo do plano. O primeiro ato covarde naquela cidade que veio à tona foi em outubro deste ano, ceifando os discípulos do quarto antigo do mestre. Não bastante, essa ação se repete novamente com um simples aluno do extinto 2T. Num desespero e descontrole emocional por suspeitar
que seja um simpatizante de opositores no equilíbrio da balança da justiça. De acordo com uma fonte minha, o expulso da vez argumentou que foi-lhe retirado a sua responsabilidade, aquele princípio que reveste o iniciado a adentrar os planos além da imortalidade. Ao recém-expulso, desejo boa sorte em sua jornada, e se tiver coragem, liberto do mundo sombrio de papagaios do ter, que reenvia um recado nas entrelinhas para os ovoides abnegados na Matrix. Abro aspas. Se seguir tal pessoa nas redes sociais ou se manifestar, pode ser punido por pensar diferente de Nárnia. Fecho aspas, ponto final. A dupla de inquisidores, tio broxa e idoso bipolar e falso, além de sobrepor ao elemento da responsabilidade, retira a esperança de mais um filho do mestre, contabilizando mais um pecado contra o Espírito Santo. Abro aspas. Pecar contra o pai e filho, você terá todo o perdão. Abro aspas. Pecar contra o pai e filho, você terá perdão. Contra o Espírito Santo, nem neste século, nem no vindouro, você terá perdão. Eternamente. Avisa o mestre aos hipócritas presos ao plano relativo. Vendaval e vendas do mundo perfeito. A tia Val incorporou o arquétipo do papagaio no dia 3 deste mês, com um apagão elétrico que atingiu boa parte de São Paulo. Naquele dia, o vendaval de mais de 100 km por hora provocou vários danos em lugares distintos. Essa maga negra deve viver em outra realidade. Só falava do mundo ilusório nos clubes de Campos de Nárnia. Após esse marasmo, afirmou que fica espantada com a maldade do homem, com as notícias cheias de ódio, vingança, assassinatos e as maldades daqueles que tiram a esperança de milhares de pessoas, quando admitiu que Nárnia tem participação direta no panorama mundial em loco, devido às energias emanadas com nossas ações. Com sua aura marcada com a dissociação de uma pessoa, a postura da tia Val se contradiz com os problemas que pipocam no caldeirão fervendo sobre sua responsabilidade de Nárnia. Irresponsável e omissa, fala mais que papagaio para dominar as massas dormentes e vender a ilusão de um mundo bem melhor apenas no discurso. As virtudes escondidas e desvirtuadas. Trabalhar por um mesmo propósito universal. Com esse objetivo, o mestre inaugurou a sua então escola filosófica com ideias elevadas e a manteve como uma direção de felicidade para quem não visualizava a saída do mundo hostil. Além de dar esperança, ele ensinou o significado dessa palavra para quem estava perdido no mundo bético. Quem entendeu a importância de seu ensinamento ajuda seu próximo com suas virtudes até então escondidas. No último dia 10, concordo com a afirmação do mago negro Kiko, que todos temos virtudes. E acrescento que quando entramos em ressonância com a bondade, surge um ser melhor com nossas ações que acolhem os filhos do mestre e não retira suas esperanças com atos covardes.
Os véus cobrem ainda a realidade dos homens comuns, racionalizam e não compartilham o mesmo caminho que os levaram à fonte do conhecimento. Estão mergulhados em suas ambições, que os prendem às pedras do fundo do rio, e estão parados ainda na estação do trem, onde não embarcaram, e retardam a evolução daqueles que têm boa vontade em ir avante. Seus hipócritas! Sem reconhecer as virtudes, não agradecem as pequenas conquistas e não reconhecem pontos de plenitude como a alegria, a felicidade, a fé, a luz no mundo, onde os ditames do mestre fariam a diferença, até com a postura daqueles desvirtuados nas sombras. Forte abraço. Lucas Scherer. Hoje eu não posso falar muito porque eu tenho que colocar em dia as visitas. Com licença. Tô sabendo de umas coisas aí, de umas situações, coisas, olha eu falando coisa. Tô sabendo de umas situações aí que eu vou colocar as missivas em dia para poder falar para todos vocês o que está acontecendo, tá? A repercussão da carta do casal, a validação da carta do casal Gomieiro com o áudio. A carta foi validada pela voz. Se é que você me entende. Tenho muitas notícias para falar sobre isso, mas eu preciso primeiro colocar o meu trabalho em dia, ok? Mas voltarei para comentar rapidamente as atividades semanais do meu ponto de vista sobre a tia Val, o Senhor Instrumento da Paz, a volta do morto das trevas, que pegou lá uma postagem que eu fiz no dia 15 e copiou. Eles ficam assistindo o que eu faço. E mais o dessa semana que virá hoje, na sexta-feira. Então, mas eu preciso primeiro colocar as missivas em dia. Mas eu falarei rapidamente e contarei para vocês a repercussão da carta do casal Gomieiro, que abrange todas as serenas que foram expulsas, e a validação dessas expulsões com aquele que honrou o conhecimento do mestre e a todos os elementos inteligentes que o constituem. O mestre fala que cuidado, curso 4,5, porque um dia vai aparecer um aluno do curso 2 e você vai passar uma vergonha. As pessoas acreditavam que era eu. Até eu cheguei a acreditar que era eu. Mas não foi, não. Foi o rapaz de Sorocaba, que apesar de ter muitos medos, ele está sendo muito bem cuidado. Ele realmente fez valer a estada dele na Terra. Com licença. Continuando. Vamos lá, tá acabando. Bom, isso aqui foi um WhatsApp. Será que eu conheço o rapaz? Se for antigo, eu devo conhecer. Certamente que hoje você tem a força coletiva de muitos alunos e discípulos do nosso mestre que encontram em você a representação da voz e do desejo de ver a verdade exposta, de ver a hipocrisia revelada, de ver o pedestal de vidro quebrar, de ver que os deuses são meros humanos revestidos da carne,
com a luxúria, a avareza, a gula, a preguiça, a soberba, e sobre ti a inveja e a ira, todas escancaradas nas palavras, atitudes, e comprovam que, se há virtude, esta está encoberta por tamanhas demonstrações de pequenez no caráter e pecado na personalidade. Jerusalém caiu. Roma ruiu. Nárnia pró-exício está em decadência. Uma nova ordem certamente haverá de alvorecer no horizonte, de alguma forma, em algum tempo. O mestre do mestre não mente. Ele virá e não estará sozinho. Bom descanso, amiga. Olha só quanto aprendizado no exercício de sexta-feira com o Senhor, instrumento da paz. Real é a virtude. Falou muito bonito mesmo. Potencializamos a virtude no altar da amizade. Que profundo. Observemos a expressão dita pelo Senhor, instrumento da paz, no exercício de sexta-feira. Abro aspas. Todas as pessoas têm virtudes. Fecho aspas. Afirmação categórica, feita por ele. Então, cabe aqui a pergunta da participante, que já foi até complicado não levantar a mão e perguntar ali na hora. Se todas as pessoas têm virtudes, por que algumas escolhidas a dedo foram expulsas daqui de dentro de Nárnia pró-exício? Vocês não são bons, não abraçaram a missão do mestre. E eu provo. Olha que o mestre fala no texto. Dilema do agradecimento. Abro aspas. Portanto, com humildade, agradeço a Deus, porque aceito vocês e quantos mais vierem desejosos desta direção. Maus, bons, é o meio que mereço para a minha missão. Ponto final, fecho aspas, mestre. Ele aceitou todos e vocês não! Ponto. Então eu começo a entender que palavras bonitas não significam competência. Muito pelo contrário, palavras melodiosas, como as da sereia da terceira idade, que encantam os ouvidos, não mostram competência, não mostram compreensão, não mostram misericórdia. O que será que mostram? Mostram algo simples, que vocês não são bons. Como vocês vão ao encontro do mestre num futuro hipotético, tendo expulsado pessoas que ele chamou? Pode responder? Pergunta inteligente, né? Eu aguardo. Com licença. Eu fui pelo adesivo. Ah, mas você não foi expulsa. Porque eu reconheci o e-mail. Porque depois de tudo que eu li naqueles e-mails, era o segundo passo. Voltando. Ele anotou e avisou para a dona Mara todos e cada um que estiveram dentro, dando a vida dentro. Pessoas com 40, 35, 30 anos de casa. Como que pode-se dizer instrumento da paz se renega aos filhos do mestre, às filhas, o próprio DNA dele na terra? Como?
Gente, olha o conflito novamente. Um vem e fala uma coisa e o outro vem e desdiz. Tá confuso demais. E eu estou começando a perceber que meu tempo é muito precioso para dar ganho de ibope para esses hipócritas, pretensiosos do ser, de crachar cor de fantasia de unicórnio, onde tudo é maravilhoso. Não, gente, não é. Na Vila do Encantado, tudo na fantasia. Céu de algodãozinho fofo, cascatas de porções mágicas e mel. Os gnomos cuidam do jardim. As fadas cuidam do convívio na casa de repouso. E os magos negros na sede mãe fazem o quê? Arquitetam planos infalíveis. Mas não fui eu que expulsei. Vocês não são a união? Um por todos, todos por um? Se as expulsões e perseguições são a revelia, não é uma decisão tomada em conjunto. Então o caos está muito pior do que imaginamos. Então, caros, é hora de trabalhar esse conflito interno. Que venha a intervenção. Terapia e ajuda psicológica para todos os loucos que estão na nau dos pirados. Fiquem presos dentro da sala Robespierre ou Incorruptível até se matarem e restar apenas um. Ao menos assim saberemos que lutam realmente pelo ideal do mestre. Precisa limpar a área. Limpeza já! Senão, vamos chamar o Sansão, a Mônica e o Cebolinha para pôr em prática mais um plano infalível. Com eles, às vezes, dá certo. E o sujeito vem falar de querer ser instrumento da paz. Mas é de uma potência atômica sem nenhuma modéstia. Para crescer e levar esperança para as pessoas. E a esperança que foi retirada das pessoas que vocês juraram cuidar, cercar, compreender. Como fica? Sim, ela foi retirada de alguns dos idosos quando maltratados por 4 meinhos novos, dos retirados do convívio sem explicações, retirados através de falcatruas e novas nomenclaturas para processo de expulsão das pessoas que precisam mesmo, em especial os que passaram pela pandemia e que ainda não se reergueram para pagar os boletos dos que atualmente não podem ser, porque uns certos capangas da máfia pegam celulares das pessoas para conferir as redes sociais, retirando do indivíduo a possibilidade de ser, exercendo a censura do grupo de senhoras expulsas no coletivo. Meu pai. E vem falar de Francesco? Mais um alienado pelo auto-engano. Cara pálida é pouco, cara de pau. Treinou o prólogo do exercício em frente ao espelho? Com ou sem fantasia de super-homem? E pensar que já te admirei um dia. Gente! Então, tenha coragem e faça acontecer. Senão serão apenas paroles, palavras ao vento. Desmontar o círculo de vícios requer coragem, ou senão pede para sair.
tudo ruindo ao entorno. E muito bendito, já previsto e avisado pelo Mestre, relembrado pelo Senhor, instrumento da paz, e vem à frente do palanque para isso. Mundo do encantado, faremos de conta sim que está tudo bem. E saiam, 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 saiam. Olha, o Mestre nos ensinou a ficar perto, aprimorar nossos aspectos sem luz, ficando perto dos nossos desconfortos e desafetos, para lapidação, para nos aprimorarmos. E aí? Expulsam, deletam, expurgam, jogam de ladinho e vem falar em agradecer as oportunidades? É bom agradecer. Agradecer é pura magia. Agradecer abre as portas para a prosperidade em cada aspecto de nossas vidas. A bondade realmente persegue, Senhor, instrumento da paz. Vocês não são bons. Vocês ainda exercem com prazer e gozo a maldade, elevando o tema conhecimento do Mestre, que com humildade nos fala. Mundo bom. Abro aspas. O Mestre falando a todos os presentes. Abro aspas. Para o Mestre. Agradeço a homenagem que neste instante está me sendo oferecida. Entretanto, considero como presente não a homenagem, mas sim os homenageadores, que me foram dados de presente por um ser supremo. Que em sua benemerente campanha dirigida ao povo da terra, escolheu-me como guia, dando-me permissão para utilizar-me de sua filosofia e, na sua grandiosidade, ainda permitiu que esse conjunto assimilasse e manifestasse todos os seus ensinamentos, como está acontecendo no dia de hoje, mostrando mais uma de suas virtudes, a de professor. Portanto, com humildade, agradeço a Deus, porque aceito vocês e quantos mais vierem desejosos desta direção. Maus, bons, é o meio que mereço para a minha
missão. Fecho aspas, ponto final. Repetirei. Abro aspas. Agradeço a homenagem que neste instante está me sendo oferecida. Entretanto, considero como presente não a homenagem, mas sim os homenageadores que me foram dados de presente por um ser supremo, que em sua benemerente campanha dirigida ao povo da terra, escolheu-me como guia, dando-me permissão para utilizar-me de sua filosofia. E, na sua grandiosidade, ainda permitiu que esse conjunto assimilasse e manifestasse todos os seus ensinamentos, como está acontecendo no dia de hoje, mostrando mais uma de suas virtudes, a de professor. Portanto, com humildade, agradeço a Deus, porque aceito vocês, e quanto mais vierem desejosos desta direção, maus, bons, é o meio que mereço para a minha missão. Fecho aspas, ponto final. Mestre da Circular, agosto de 1981. Meu nome é Dileni. Se você gosta do meu trabalho, se inscreva no canal, curta o vídeo. Se puder, por gentileza, compartilhe. Até uma próxima oportunidade e avante!